Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje, iremos aprender um pouco sobre a Grécia Antiga. Este é o terceiro vídeo de um total de 10. Nele, vamos estudar os períodos homérico e arcaico, quando se verificam o crescimento das cidades e da população, bem como a expansão colonizadora grega. Dá-se o nome de período homérico ao período que se seguiu ao fim da civilização micênica e que se situa entre 1100 e 800 a.C. Durante este período, perdeu-se o conhecimento da escrita, que só seria readquirido no século 8 a.C. Os objetos de luxo produzidos durante a era micênica não são mais fabricados neste período. A designação atribuída ao período encontra-se relacionada não apenas com a decadência civilizacional, mas também com as escassas fontes para o conhecimento da época. Outro dos fenômenos que se verificou durante este período foi o da diminuição populacional, não sendo conhecidas as razões exatas que o possam explicar. Para além disso, as populações também se movimentam, abandonando antigos povoados, para se fixarem em locais que ofereciam melhores condições de segurança. O período arcaico tem como balizas temporais tradicionais a data de 776 a.C., ano da realização dos primeiros Jogos Olímpicos, e 480 a.C., data da Batalha de Salamina. A Grécia era ainda dividida em pequenas províncias com autonomia, em razão das condições topográficas da região. Cada planície, vale ou ilha é isolada da outra por cadeias de montanhas ou pelo oceano. A origem das cidades gregas remonta à própria organização dos invasores, especialmente dos aqueus, que se agrupavam nos chamados genos. Os genos eram essencialmente comunidades tribais, que cultuavam seus deuses na Acrópole. A vida econômica dessas grandes famílias era, a princípio, baseada em laços de parentesco e cooperação social. A terra, a colheita e o rebanho pertenciam à comunidade. Havia uma liderança política na figura do pater, um membro mais velho e respeitado. Diversos genos agrupavam-se em fratarias e diversas fratarias em tribos. Com a recuperação econômica, após o interlúdio dórico, a população grega cresceu além da capacidade de produção das terras cultiváveis. Diante desse desequilíbrio e procurando garantir melhores condições de vida, alguns grupos teriam se destacado, passando a manejar armas e a ter domínio sobre as melhores terras e rebanhos. Esses grupos acumularam riqueza, poder e propriedade, como resultado da divisão desigual das terras dos genos, considerando-se os melhores, aristos, em grego. Assim, foram diferenciando-se da maioria da população e dissolvendo a vida comunitária dos genos. Essas transformações sociais estavam na origem da formação da polis, a cidade grega. A partir de 750 a.C., os gregos iniciaram um longo processo de expansão, firmando colônias em diversas regiões, como Sicília e sul da Itália, a chamada Magna Grécia,
bem como no sul da França, na costa da Península Ibérica, no norte da África e nas costas do Mar Negro. Entre os séculos 8 e 6 a.C., fundaram aí novas cidades, as colônias, as quais chamavam de apoíquias, palavra que pode ser traduzida por nova casa. São muitas as causas apontadas pelos historiadores para explicar essa expansão colonizadora grega. Grande parte dessas causas relaciona-se a questões sociais originadas por problemas de posse de terra e dificuldades na agricultura. As melhores terras eram dominadas por famílias ricas, os aristos, também conhecidos por eupátridas ou bem-nascidos. A maioria dos camponeses cultivava solos pobres, cuja produção de alimentos era insuficiente para atender às necessidades de uma população em crescimento. Uma terceira classe, que não possuía terras, iria dedicar-se mais tarde ao comércio. Eram os chamados tetas ou marginais. Para fugir à miséria, muitos gregos migravam em busca de terras para plantar e de melhores condições de vida, fundando novas cidades. Assim, no primeiro momento, a principal atividade econômica das colônias gregas foi a agricultura. Posteriormente, muitas colônias transformaram-se em centros comerciais, dispondo de portos estratégicos para as rotas de navegação. A Hélade começa a dominar linguística e culturalmente uma área maior que o limite geográfico da Grécia. As colônias não eram controladas politicamente pelas cidades que as fundavam, apesar de manterem vínculos religiosos e comerciais com aquelas. Predominava entre os gregos sempre a organização de comunidades independentes. Cada cidade desenvolveu seu próprio sistema de governo, leis, calendário e moeda. A cidade tornou-se a unidade básica do governo grego. Socialmente, a colonização do mar Mediterrâneo pelos gregos resultou no desenvolvimento de uma classe rica formada por mercadores e de uma classe média de trabalhadores assalariados, artesãos e armadores. Culturalmente, os gregos realizaram intercâmbios com outros povos. Na economia, a indústria naval se desenvolveu, obviamente passando a consumir crescente quantidade de madeira das florestas gregas. As evidências arqueológicas indicam que o padrão de vida na Grécia melhorou acentuadamente. O tamanho médio da área do primeiro andar de residências encontradas por arqueólogos aumentou 5 vezes, de 55 metros quadrados para 230 metros quadrados. A expectativa de vida e a estatura média também mostram evidências de melhoria. A população aumentou de 600 mil no século 8 a.C. para cerca de 9 milhões no século 4 a.C. Tudo isso fez com que, no século 4, a Grécia já possuísse a economia mais avançada do mundo e com um nível de desenvolvimento extremamente raro para uma economia pré-industrial, estando em vantagem em alguns pontos se comparada às economias mais avançadas antes da Revolução Industrial, aos Países Baixos do século XVII e à Inglaterra do século XVIII. Apesar disso,
houve concentração fundiária em algumas cidades. Essa concentração levou a revoltas e tiranias. Em outras, a aristocracia manteve o controle graças a legisladores inclementes. Outras cidades permaneceram relativamente igualitárias na distribuição das terras. Em Atenas, é estimado que entre 7,5% e 9% dos cidadãos, o grupo abastado, fossem proprietários de 30% a 35% de todas as terras, que 20% dos cidadãos tivessem pouca ou nenhuma terra, e que os restantes 70% a 75% dos cidadãos fossem proprietários de 60% a 65% das terras. No próximo vídeo, iremos explorar os períodos clássico e helenístico, nos quais verificamos a preponderância da oligarquia militar de Esparta e da democracia aristocrata de Atenas, a ascensão do Império Aquemênida e a Guerra do Peloponeso, bem como a difusão da civilização grega entre o Mar Mediterrâneo e a Ásia Central. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!